Agora, povo abençoado, o Senhor Todo-Poderoso falou. Muito séria conversa. Novamente, enquanto esperamos para quando nós chegarmos ao Brasil, o Senhor Todo-Poderoso falou de uma forma espantosa, em uma conversa muito séria. E nesta conversa, há uma série de conversas. A primeira conversa é que o Senhor Todo-Poderoso nos levou novamente à glória e nós voltamos com as folhas da árvore da vida. Isto é muito sério. Isto agora é a terceira vez seguida e então elas floresceram no local da reunião no Brasil e desta vez são brotos muito fininhos e muito macios, brotinhos de folhas, mas eram muitos densos e muitos cheios naquele local da reunião. E então, naquele tempo, o poder do Senhor desceu quando o Senhor nos trouxe até a reunião. O tremendo poder do Senhor atingiu a reunião, mas o Senhor nos levou à glória imediatamente. E então as folhas, Ele colocou nas nossas mãos e floresceram. Há toda uma cascata. A cascata é que o Senhor Todo-Poderoso, Ele cortou diferentes galhos, como se Ele os amarrasse pelos caules e os apresentou. Ele os apresentou diante dos seus servos. E então, as folhas na mão, e estas folhas nos seus galhos, elas floresceram como brotos muito tenros, que cresceram muito rapidamente em altas folhas, mas muito tenras e suculentas no local da reunião. Então, haverá uma visitação lá. E aqueles que sabem como o Senhor fala, isto significa que a unção do Senhor, Ele aumentou a sua unção, que Ele vai colocar sobre os seus servos, Ele aumentou a sua unção para aquela missão no Brasil. Isto significa que Ele está ansiando pelo coração dos brasileiros. E então, a segunda conversa, o Senhor me leva até o Brasil. E o Senhor me mostrou falsos profetas e falsos apóstolos naquela terra. E então, uma luta começou. Uma séria luta começou entre este que está falando aqui e aqueles falsos apóstolos e falsos profetas e uma profetisa. Há uma profetisa importante lá e uma severa luta começa e eles perdem. Como vocês sabem, o Senhor vence. O Senhor vence esta batalha. Sem dar detalhes, o Senhor vence esta batalha. Agora, a terceira conversa, o Senhor me leva à Nigéria. E na Nigéria, o Senhor me leva a um lugar através do país, primeiramente. E então, a um local em particular. E eu ando entre as casas lá. Eu ando entre as casas e há um centro. Um centro naquele lugar. E havia uma cerimônia naquele centro. E esta cerimônia, havia pessoas muito importantes que tinham vindo. E me foi dito, você sabe, estes são professores. Estes são professores, elas são pessoas muito importantes que estão lá. E eles estavam correndo, era como se fosse um jogo. Eu não sei, me parecia mais como um jogo. Eles estavam correndo com algo, então eles colocavam lá no chão aqui. Um professor corria e colocava aqui. Outra pessoa importante corria com aquela coisa. E assim, era um tipo de celebração lá. E então, eu não sei se é uma tribo, eu ouvi por voz. Ele disse Ide. Eu preciso descobrir se esta tribo de fato existe. A tribo Ide. E então,
Isto era uma cerimônia que eles estavam fazendo, uma cerimônia cultural que eles estavam fazendo naquele lugar. E então, o Senhor estava me dizendo, veja, se você descer um pouco esta rua, haverá uma igreja lá, uma igreja muito pequena, e então um pequeno carro veio, um carro muito velho, ele veio e atingiu, ele teve um acidente, ele atingiu uma rocha e depois bateu em uma outra parte de um caminhão, e então ele ficou parado lá, e nós estávamos andando entre aquelas casas, e então havia muitas fezes do lado de fora. Eu vi muitas fezes de cachorro. Havia muitos cachorros pequenos e tudo isso. Agora, a Nigéria é um país muito sofisticado, um país muito rico. Então, para o Senhor me mostrar esta parte da nação, deve ser uma parte onde é realmente rural. E eles estavam envolvidos naquele tipo de práticas cultuais. Então, o Senhor, por voz, disse: se eles não se arrependerem, eles vão entrar no lago de fogo. Se eles não se arrependerem, eles vão entrar no lago de fogo. E o Senhor disse a mesma coisa para o Brasil. Ele me fez saber que ele disse a mesma coisa para o Brasil também. Os falsos apóstolos que estão fazendo as suas coisas, e a falsa profetisa que tem lá, e o tipo de falsas profecias que eles estão dando sobre dinheiro, eles estão fazendo muita coisa de dinheiro lá, entendem? E o Senhor diz que se eles não se arrependerem, eles vão entrar no lago de fogo. Então, esta é uma conversa muito séria, muito séria. O Senhor tem advertido as nações da terra, e Quênia, você também, o Senhor tem chamado ao arrependimento. O Senhor tem advertido Quênia para se arrepender, porque por muito tempo o Senhor tem suplicado para vocês se arrependerem, para terem um arrependimento nacional, e vocês não fizeram. Então, Quênia, o seu juízo está vindo. Eu já vi o juízo do Quênia. Eu já dei esta profecia desde o ano de 2022, quando o ano tinha acabado de começar, e até mesmo 2021. E o seu juízo está vindo, Quênia. E Quênia, você não tem desculpa de forma nenhuma para cair dentro do grupo das nações que vão ter que ser golpeadas. Porque apenas recentemente o Senhor usou estes servos para levantar 35 aleijados em 90 dias. O Senhor tem usado este que está falando com vocês agora para levantar 35 dos seus aleijados em um tempo ininterrupto, corrido de 90 dias, 3 meses, por um único simples decreto do sangue de Jesus que nós fizemos aqui. Ele levantou 35 aleijados, então vocês não têm desculpa, vocês têm milhares de aleijados levantados aqui. Então, o Senhor está chamando as nações ao arrependimento, e o Senhor tem visto o pecado das nações, e Ele está chamando o Quênia para se arrepender, Nigéria para se arrepender, Brasil para se arrepender, e todas as nações. Vocês sabem com o que estamos lidando na Europa: homossexualismo, cirurgias para mudar de sexo e todo este tipo de coisa, colhendo úteros de corpos mortos de mulheres, transplantando-os em homens que são gays. O Senhor está dizendo, por favor, arrependam-se. Ele está chamando esta geração para se arrepender. O Messias está vindo. Obrigado.